Oi, gente, boa noite. Então, conforme combinado, eu vou gravar então a aula de hoje, porque eu tô sem acesso então à internet. Eu resolvi já deixar gravado, né, para vocês terem acesso. Daí vocês conseguem encontrar aí no chat ou também tem um lugarzinho ali no Teams onde a gente vê todos os vídeos que foram gravados. Eu não vou abrir o vídeo, tá? Porque eu até tô de cama. Eu andei machucando meu joelho, para quem viu nas outras aulas, e eu não consigo ficar sentada. Então, eu não vou abrir a câmera, porque eu tô com as pernas aqui para cima, que eu não consigo ficar com meu joelho para baixo, sentada normal, tenho que apoiar ele para cima. Mas, enfim, então, o conteúdo hoje da nossa aula vai ser lipídios, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, a gente já viu proteínas, a gente já viu a parte de carboidratos e hoje, então, a gente vai ver a parte de lipídios e a gente vai fazer também laboratório virtual, tá? Então, a gente faz toda a parte de lipídios, vê os vídeos que eu tenho que passar para vocês das análises e faz o laboratório virtual. E eu fico disponível daí para ajudar vocês aí na parte do paper. Vocês podem falar comigo se tiver alguma dúvida via WhatsApp, que eu vou estar atendendo vocês na segunda-feira. Eu só não vou conseguir transmitir aula remota, tá? Então, vamos começar, então, a falar um pouquinho de lipídios. Então, os lipídios, quem são os lipídios? Como a gente já conversou das outras vezes, podem ser chamados também de glicídios e são as gorduras que a gente tem nos nossos alimentos. E os lipídios, essas gorduras, elas estão presentes em uma grande quantidade de alimentos. Então, ali, por exemplo, a gente tem alguns elementos e a porcentagem de gordura, então, que a gente encontra nesses alimentos, lembrando que aqui que a gente está falando de gordura total. Então, na farinha, a gente tem gordura, no pão, a gente tem gordura, no chocolate, na castanha do Pará, na manteiga, no óleo, no ovo, então a gente também tem gordura, principalmente quem que aumenta aí quando a gente come muito ovo, cuidar aí com o aumento de colesterol, tá? Principalmente. Então, aqui tem alguns alimentos, depois vocês podem dar uma olhada, e a porcentagem de gordura, então, que a gente encontra nesses alimentos. Os lipídios, além deles fornecerem energia, eles são um bom fornecedor de energia, eles também desempenham outras funções, tá? Então, eles formam emulsões, tá? Que é quando a gente consegue, então, misturar ali, através de alguns componentes, os lipídios com as águas também, e atuam na viscosidade dos produtos alimentícios, tá? Eles não possuem uma unidade química ou estrutural, e eles são substâncias com grande variabilidade de grupos funcionais. Então, eu tenho hoje lipídios que as moléculas deles têm vários grupos funcionais. Eles não têm uma unidade estrutural formada, uma unidade estrutural básica, vamos dizer assim, tá? A única característica que é comum a todos os lipídios é que eles são solúveis em solventes orgânicos. É bem importante a gente lembrar disso, porque quando a gente vai fazer análise de lipídios, a gente primeiro tem que extrair esses lipídios. E como que eu vou extrair esses lipídios da minha amostra? Se quando eu coloco água, a água não mistura, né? Ele é insolúvel em água. Então, eu tenho que usar solventes orgânicos para fazer essa extração desse lipídio, né? Então, basicamente, a gente vai ver no laboratório virtual, a prática que a gente vai fazer é que a gente vai pegar uma amostra, vai aplicar um solvente orgânico nela para fazer essa separação, né, dos nossos lipídios, essa extração, e depois, por eles serem solventes voláteis também, a gente aquece eles na estufa para fazer com que eles evaporem e a gente fique só com a parte que nos interessa, que é os lipídios. E daí a gente pesa e através dessa porcentagem, enfim, a gente consegue chegar através dessa medida, a gente consegue chegar a uma porcentagem, então, de lipídios da nossa amostra.
Mas vocês já vão entender um pouquinho mais para frente. Mas é bem importante, então, essa característica que é comum a todos os lipídios. E daí a gente classifica os lipídios em alguns grupos. A gente tem os ácidos graxos e os seus derivados. A gente tem os triglicerídeos ou triacilgliceróis, tô louca. As ceras, os fosfolipídios, os esfingolipídios e os isoprenóides, tá? Então, vamos conversar um pouquinho aí dos principais. Então, quem que são os ácidos graxos? Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos, então a gente tem uma C dupla OH com elevado número de carbono, de 4 até mais de 20 carbonos, tá? Esse é um tipo de lipídio que a gente chama, então, de ácido graxo. Então, a gente sempre vai ter um ácido carboxílico, um C dupla OH, com uma cadeia de carbono. Essa cadeia de carbono tem que ser de 3 até mais de 20 carbonos. E isso caracteriza para a gente um ácido graxo. Então, ali a gente tem alguns exemplos: ácido láurico, ácido palmítico, ácido esteárico. Isso tudo são lipídios, são ácidos graxos, tá? Esses ácidos graxos, né, esses lipídios, eles podem ser saturados, ou seja, que eles apresentam somente simples ligação entre os carbonos. Então, é o mesmo conceito que a gente viu lá na química. Então, quem que eu tenho aqui? O meu C dupla OH, tá? Que é meu ácido carboxílico e uma cadeia aí de carbonos, mais que 4 carbonos, então eu já considero um ácido graxo. Somente com ligações simples entre os átomos de carbono, tá? Logo, é um ácido graxo saturado. E a gente também viu lá na química que quanto maior essa cadeia minha de carbono, maior vai ser o peso da minha molécula. Se é maior o peso, é maior o ponto de fusão e mais insolúvel ela fica. Quanto menor essa minha cadeia de carbono, mais solúvel ficaria, tá? Então, quando a gente já tem mais de 4 carbonos numa molécula, né, aí de ácido graxo, já é considerado um lipídio mais insolúvel, justamente porque já tem 4 carbonos, né? Agora, por exemplo, se a gente só tivesse uma cadeia de carbono e o ácido carboxílico, talvez pudesse ser um pouco solúvel em água, tá? Então, essa característica de ter 4 ou mais cadeias de carbono é o que vai conferir essa insolubilidade em água. Quanto maior a minha cadeia de carbono, mais insolúvel. A gente tem os ácidos graxos insaturados, que são aqueles que contêm dupla ligação entre os carbonos, que é o exemplo que eu dou aqui. Então, a gente tem um C dupla O, uma cadeia de carbono, e a gente tem uma ligação dupla, tá? Entre carbonos. Isso a gente chama de insaturado. E a gente pode ter monoinsaturado, que é quando só tem uma única dupla ligação, que é o caso dessa molécula, ou quando a gente tem duas ou mais duplas ligações, a gente chama de poliinsaturado. Mas ainda assim é um ácido graxo insaturado. Monoinsaturado quando a gente só tem uma dupla ligação, poliinsaturado quando a gente tem duas ou mais. Os ácidos graxos essenciais, tá? Ou seja, aqueles que são essenciais ao nosso metabolismo, eles são poliinsaturados, ou seja, eles têm mais de uma dupla ligação, e eles não podem ser sintetizados pelas células de mamíferos, ou seja, eles são essenciais, porém a gente não consegue sintetizar, e daí a gente deve ingerir ele através de dieta. 2 exemplos, né, desses ácidos graxos poliinsaturados que são essenciais é o ômega 3 e o ômega 6, que a gente tem que adquirir através da alimentação, ou então tem também gente que faz suplementação de ômega 3, é bem famoso, né, por aí, tá? Então, essa foi a classe dos ácidos graxos. Agora, a gente vem para a classe aí dos triacilgliceróis, tá? Ou dos triglicerídeos, que a gente pode chamar também. Então, quem são eles? Se aqui a gente tinha ácido carboxílico, aqui a gente tem éster, tá? Então, a gente vai ter ali uma hidroxila, tá? Então, os triacilgliceróis são ésteres de ácidos graxos e glicerol. As 3 hidroxilas do glicerol estão esterificadas com ácidos graxos, tá? Então, a gente vai ter um C
um ácido graxo, tá? Então, a gente vai ter sempre um C dupla, né? OH ou dupla OH, tá? Então, isso aqui é um glicerol e ele vai estar ligado a uma molécula de ácido graxo. Então, aqui está o meu glicerol, o meu ácido graxo, C dupla OH, tá? Então, C dupla O, aqui o radical, que no caso vai ser o H, alguma coisa. C dupla O, aqui vai estar o H, alguma coisa. Então, a gente sempre tem o glicerol, que é essa molécula, no caso aqui, ligado com o meu, desculpa, o meu ácido graxo. E aqui vai ser a cadeia daí do meu ácido graxo, tá? A presença de um ou mais ácido graxo insaturado diminui a temperatura de fusão do lipídio. Os Deixa que falar mais difícil, né? Triacilgliceróis não ocorrem como componentes de membrana, mas eles se acumulam no tecido adiposo e representam um meio de armazenamento de ácidos graxos, particularmente em animais, tá? Então, fazem parte aí de reserva energética, de controle de temperatura corporal, tá? A maioria das gorduras naturais, como aquelas dos óleos vegetais, dos laticínios e a gordura animal, são misturas complexas de triacilgliceróis. Tá? Então, triacilgliceróis é quando a gente tem ácido graxo mais glicerol. E a gente tem as ceras também, que são misturas complexas de lipídios não polares. As ceras funcionam como um revestimento de proteção em folhas, frutos, na pele de animais. Os ésteres são compostos de ácidos graxos de cadeia longa e álcool de cadeia longa, tá? Então, aqui a gente tem álcool e ácido graxo. Na última, a gente tinha ácido graxo e glicerol, tá? Aqui a gente tem ácido graxo e álcool. O exemplo de cera inclui a cera de carnaúba e a cera das abelhas, que as abelhas produzem, tá? Então, são tipos de lipídio. Depois a gente tem os fosfolipídios, tá? Bem conhecido, esse vocês já ouviram falar bastante quando a gente fala de membrana celular, tá? Então, é o lipídio, é o principal componente lipídico da membrana. Então, a membrana, né, é o quê? A membrana celular, uma dupla camada fosfolipídica, tá? A gente tem uma parte polar e uma parte apolar, tá? A parte apolar é a parte que a gente tem os ácidos graxos, né, onde a gente tem a gordura, e a parte polar é onde a gente tem a base nitrogenada, tá? Lembrando que a gente viu que a membrana tinha uma parte que, né, era hidrofóbica e tinha uma parte que era hidrofílica. Então, a parte polar é a que interage com a água, tá? E a parte apolar, que é a parte de gordura, interage com outras substâncias apolares. Então, não se mistura com a água. Então, a parte polar está voltada para a parte que interage com a água e a membrana apolar para a parte que interage com outras substâncias que são apolares, tá? Devido a essa característica de ter uma parte polar e ter uma parte apolar, os fosfolipídios são capazes de estabilizar misturas água mais óleo, que é o que a gente chama de emulsões, que era o que eu estava falando para vocês. Então, por causa dessa característica de ter uma parte que interage com a água, a gente consegue formar as emulsões, tá? Lembrando que também vai ter mais de um componente, não vai ter só gordura e água. A gente geralmente tem algum outro componente para estar formando as emulsões. Depois a gente tem os esteroides, tá? Os esteroides que contêm um grupo hidroxila, são os esteroides mais abundantes, sendo mais importante o colesterol. Então, o colesterol é um esteroide, tá? E ele é precursor de outros esteroides da vitamina D, tá? Então, o colesterol é um precursor da vitamina D e também é conhecido pelo seu efeito prejudicial à saúde. Elevados níveis de colesterol levam ao desenvolvimento de placa de aterosclerose e pode aí causar uma doença coronária, né? Obstrução aí das artérias, das veias cardíacas,
Então é bem comum, então por isso que a gente também não pode ter, ele fala lá, gordura no sangue, então é bem esse colesterol aí que tem esse papel, esse efeito prejudicial, né? Maléfico para a saúde. Então ele é um tipo de esteroide, um tipo de lipídio. Depois a gente tem as lipoproteínas, tá? Quem são as lipoproteínas? Então, são moléculas que se agregam com os fosfolipídios e as proteínas, tá? Então, a gente viu que os triacilgliceróis, o colesterol, o éster de colesterol, eles são insolúveis em água e eles não podem ser transportados no sangue como molécula livre, justamente que a maior parte do meu sangue é água. Se essas moléculas não se misturam com a água, como é que a gente vai transportar? Através de lipoproteínas. E daí a gente tem dois tipos de lipoproteína que são mais conhecidas, que é o que a gente aborda aqui nesse conteúdo. Que é a proteína de baixa densidade, tá? Que a gente chama de LDL. E a gente tem o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, que é aquela coisa que a gente fala de colesterol bom e colesterol ruim. O LDL, o colesterol ruim, e o HDL, o colesterol bom. O LDL, ele acumula, tá, o colesterol no sangue, por isso que a gente chama de colesterol ruim. E o HDL, ele é responsável por retirar o colesterol ruim do sangue e levar até no fígado para ser destruído, tá? Então, por isso que a gente tem que ter elevados níveis de HDL para fazer esse trabalho. E baixos níveis de LDL, porque o LDL é o nosso colesterol ruim, que vai formar aí placa de aterosclerose, é benéfico, é maléfico para a saúde, tá? Então, a gente tem que ter um nível elevado de HDL. A maioria dos pacientes tem um nível, às vezes até tem o colesterol normal, mas aí vai dosar o HDL tá baixo. Então também não é legal. É legal a gente ter um HDL alto, né? Acima dos valores de referência. As reações químicas sofridas pelos lipídios presentes nos alimentos são concentradas nas duplas ligações de ácidos graxos insaturados e na ligação éster. Então, a maioria das reações químicas que acontecem neles vão estar presentes lá nas duplas ligações, ou seja, nos ácidos graxos insaturados, tá? E na ligação éster que a gente tem nos outros grupos aí funcionais. Então, quais são essas reações? A gente tem a reação de hidrogenação, que é quando o hidrogênio, na presença de um catalisador, tá? O que é um catalisador? É o que vai acelerar o nosso processo, tá? Sobreaquecimento é adicionado à dupla ligação dos ácidos graxos, eliminando a insaturação e tornando-a uma ligação simples. Então, antes era uma ligação dupla, quando a gente usa esse catalisador específico, tá? Que quando a gente aquece, esse catalisador acelera o processo, a gente transforma essa dupla ligação em uma ligação simples, tá? Essa reação gera lipídios com maior ponto de fusão, porque quando a gente viu que acaba elevando o ponto de fusão e ebulição, devido à diminuição do grau de insaturação dos lipídios. Então, quando a gente tem ligação dupla, ela tem um menor ponto de fusão e ebulição do que uma ligação simples saturada. Quando a gente satura a nossa molécula, a gente acaba elevando o ponto de fusão e de ebulição dessa nossa molécula, desse nosso alimento que a gente está falando aqui. Essa reação é responsável pela transformação da gordura vegetal em margarina, tá? Outra reação que acontece são as rancificações hidrolíticas, que é quando a gente tem queda das ligações ésteres, formando glicerol e ácido graxo livre. Os ácidos graxos livres, além de tornarem as gorduras mais suscetíveis à oxidação do ambiente, emprestam sabor e aroma desagradável ao alimento, ou seja, fica aquele aroma com aquele sabor de ranço. Isso acontece bastante em óleo, tá? Azeite. Em alguns queijos, essa reação é desejável, mas na maioria dos alimentos não é desejável. E essas ligações químicas podem ser quebradas por enzimas ou pela exposição do alimento a elevadas temperaturas,
característica na degradação da manteiga, formando ácidos graxos livres voláteis, responsável pelo cheiro de ranço. Tá? Então, como que acontece isso? Quando a gente tem exposição elevada dos alimentos à temperatura ou quando a gente tem a presença dessas enzimas que são indesejáveis. Tá? Então, isso também é uma reação que acontece lá na ligação éster do nosso lipídio, tá? Isso é uma rancificação hidrolítica. Aí a gente tem a rancificação oxidativa, que daí acontece nos ácidos graxos. Os ácidos graxos insaturados, eles são oxidados e tem a subestrutura quebrada em álcool, ácido carboxílico e cetona, que apresentam sabor e aroma anômalo aos alimentos, conhecido como ranço. Mesma coisa, então também não é bom essa reação, porque acaba trazendo sabor e odor ruim para o nosso alimento, né? E muitas vezes a gente não consegue mais utilizar ele, tá? Essa reação de deteriorização pode ser minimizada se o alimento for refrigerado ou armazenado a vácuo. Por exemplo, quando a gente tem ausência de oxigênio, eu não vou ter esse processo oxidativo, que é justamente quando o meu alimento entra em contato com o oxigênio e sofre esse processo oxidativo, tá? Para retardar os efeitos da oxidação, pode-se adicionar antioxidantes, que é o que a gente vê aí em alguns alimentos, tá? E daí agora a gente entra nos métodos de análise de lipídio, tá? Deixa eu só ver que eu tenho um videozinho. Depois eu tiro o fone. Então, um dos métodos é a extração com solvente a quente. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente tem que primeiro extrair a gordura através de um solvente orgânico, porque a minha gordura não se mistura com a água, tá? Depois eu tenho que eliminar esse solvente por um processo de evaporação, muitas vezes em estufa. Depois a gente quantifica através da pesagem, a gente usa uma fórmula e a gente transforma isso em porcentagem de gorduras que possui nosso alimento, tá? É basicamente esse o princípio de todos os métodos, tá? Mas vamos explicar um a um para vocês, tá? Então, a escolha do solvente depende dos componentes lipídicos existentes no alimento, tá? Então, não adianta eu usar um solvente que não vai conseguir fazer essa extração da minha gordura, essa separação dessa minha gordura, tá? A extração com os solventes é mais eficiente quando o alimento é desidratado ou seco antes da análise, porque desta maneira existe maior penetração do solvente na amostra. Eu tenho muita gente que faz essa análise logo depois que a gente vê a umidade. Quando a gente vai fazer lá a análise da umidade, né, que a gente viu ali na parte de análise, na parte de água nos alimentos, a gente acaba tirando a umidade, a gente acaba secando o nosso produto. E daí tem muita gente que faz aquela análise, depois pega o que sobrou daquela análise para fazer a extração de lipídios, tá? A eficiência da extração a quente depende de alguns fatores, como, por exemplo, a natureza do material a ser extraído. Então, né, eu tenho que saber a natureza do material para me saber qual o solvente que eu vou utilizar. O tamanho das minhas partículas, quanto menor for a partícula, mais fácil a penetração. A umidade da amostra, então, quanto menos úmida, melhor, porque a água na amostra dificulta a penetração do solvente. A semelhança entre as polaridades do solvente e da amostra, semelhante dissolve semelhante. Não adianta eu usar um solvente polar se a minha substância for apolar ou ao contrário, tá? O tipo de ligação dos lipídios com os outros componentes da amostra, a circulação do solvente através da amostra, a velocidade durante a análise não deve ser nem muito alta, nem muito baixa, pois pode haver pouca penetração do solvente na velocidade muito alta, e a quantidade relativa entre solvente e o material a ser extraído. Logo, quanto mais solvente, maior é a extração. Porém, a gente não deve usar em excesso, porque o solvente custa muito caro. Tá? Os dois solventes que a gente mais utiliza é éter de petróleo e o éter etílico. E diferentes equipamentos podem ser utilizados para a extração dos lipídios com solvente a quente. Sendo que os principais são o extrator de, não sei falar esse nome, e o extrator de Goldfish,
tá? E agora a gente vai ver um videozinho, então, de como que faz essa análise, tá? Vou tirar o fone. Deixa eu ver se tá ligado aqui para compartilhar o áudio também com vocês, tá? Só um pouquinho. Olha, eu acho que tá. Não tá aparecendo nada aqui pra mim que não tá. Então deve estar. Vamos ver se eu acho aqui outro lugar. Não. Só pra não acontecer que nem da outra vez, sabe? Acho que vai dar bom. Se não der, se vocês não escutar nada, depois vocês escutam o vídeo, tá? Ai, meu Deus. Aqui a gente usa Etereti, tá?
Então, vocês viram que ele fez basicamente aquilo que eu falei, só que ele usou um equipamento para fazer a extração. No laboratório virtual, a gente vai usar uma centrífuga para fazer a separação do álcool, da gordura, da água. Vocês vão ver, a gente vai usar álcool também, outro solvente orgânico e tudo mais, tá? E depois faz um cálculo e daí a gente consegue ver aí, então, através desse cálculo, a parte de lipídios, tá? O que a gente vai fazer no laboratório virtual é esse método de, não sei falar esse nome, que é uma extração com mistura de solvente a frio, tá? Então, a gente usa uma mistura de 3 solventes, que era o que eu estava falando para vocês. A gente usa um álcool, a água e um solvente orgânico. Então, a gente usa clorifórmio, que é o solvente orgânico, a gente usa um tipo de álcool que é o metanol, e a gente vai usar água, tá? Quais são as vantagens que a gente tem desse método para a extração a quente? Deixa eu botar meu fone, que acho que fica melhor para vocês me escutarem. Esse método extrai todas as classes de lipídio, inclusive os lipídios polares, justamente porque a gente também usa o álcool, a gente usa a água e a gente usa um solvente orgânico. No outro método, a gente só usa solvente. Os lipídios são extraídos sem aquecimento e os extratos podem ser utilizados para avaliação de deteriorização dos lipídios através dos índices de peróxido e ácido graxo livre, além da determinação do teor de carotenoides, vitamina E, compostos de ácidos graxos e esteróides. Pode ser utilizado tanto em produtos com altos teores de umidade como em produtos secos, e a determinação completa pode ser realizada em tubos de ensaio e não necessita de equipamento, que era o que eu estava falando para vocês, a gente utiliza somente uma centrífuga, tá? Então, esse método a gente vai fazer no laboratório virtual. Depois a gente volta. Depois a gente também tem a extração da gordura ligada a outros compostos por hidrólise ácida e alcalina. Daí a gente tem o processo de Gerber, sei lá eu como se fala, que é usado somente para leite e produtos lácteos. A gordura no leite está presente na forma de emulsão, né? Óleo e água, cercada de um filme de proteínas. Então, lembra que eu falei que a emulsão não é só óleo e água, a gente tem outras substâncias junto. É necessário quebrar esse filme de proteína para a gente conseguir extrair a gordura. A amostra, então, é tratada com ácido sulfúrico para a gente fazer isso. E a gente também adiciona o álcool isoamílico para facilitar a separação da gordura e reduzir o efeito de carbonização do ácido sulfúrico sobre ela. Após a digestão, que é esse tratamento, né, que a gente chama, a amostra é centrifugada em um tubo de ensaio chamado, não, em um tubo chamado butirômetro, e a gordura separada da fase aquosa com a proteína é medida volumetricamente através desse butirômetro. A gente tem o videozinho também. Deixa eu tirar aqui meu fone. Tem os videozinhos que não são tão bons, tá? Mas dá pra gente entender. O ácido sulfúrico é corrosivo, tá, gente? Por isso que a gente usa ele dentro da capela. E ela não funciona, né? Mas sempre dentro da capela. Ele é extremamente volátil também. Ela tá respirando aí esse ácido sulfúrico.
menisco, né? Vocês já devem ter visto, mas o menisco é esse traço aqui. A gente sempre lê no menisco, que é essa bordinha que fica aqui mais embaixo. Então, a gente não vê aqui em cima, sempre no menisco, tá? Que é essa voltinha para baixo, onde a gente realiza a leitura. Só vai falar para descartar. Isso aí, tá, gente? Então, esse foi o outro tipo de método para determinar a gordura. Esse é mais fácil, né? Bem simples, só faz a mistura ali, né? Põe na centrífuga e depois só mede no próprio tubinho, tá? Então, bem legal esse também, tá? Até agora a gente estava vendo de lipídios, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de óleos e gorduras, não que não seja lipídio, né? Mas, né, indo mais para essa parte de óleos e gorduras, tá? Então, existe um tipo de análise que a gente faz em óleos e gorduras que se chama índice de saponificação, tá? O índice de saponificação. Ai, deixa eu botar meu fone. Esqueci de novo. Fica melhor para vocês escutarem. O índice de saponificação, ele é definido como número de miligramas de hidróxido de potássio que a gente utiliza para neutralizar 1 grama de amostra, tá? Para neutralizar, no caso, as gorduras de 1 grama de amostra, tá? Esse índice é a indicação da quantidade relativa de ácidos graxos de alto e baixo peso molecular. Esse índice de saponificação, ele não serve para identificar o óleo, porque muitos óleos possuem o mesmo índice de saponificação. Essa determinação é útil para verificar o peso molecular médio da gordura e da adulteração por outros óleos com índices de saponificação bem diferentes. Então, a gente sabe que o óleo de soja tem basicamente um tipo de emulsificação, né? Um valor de saponificação. Não, vamos pegar outro. O óleo de canela, né? Acho que tem, né? Óleo de girassol, óleo de canela, acho que tem. Que ele é bem mais, não bem mais caro, mas ele é um pouco mais caro, né? E daí eu misturo com outros óleos e vendo, então não pode. Então, para isso que eles utilizam esse índice de saponificação. Vamos ver como eles fazem. Gente, muito rápido, né? Nem que eu tava fazendo. Aqueça 30 minutos. Esse pozinho é o indicador, né? E a gente vai para circulação com HCl, a clorina, tá? Quantidade vai ficar transparente, transparente. A gente vê o tanto de HCl que foi utilizado. Ai, meu Deus. Fechei aqui sem querer o slide. A gente vê o tanto de HCl que foi utilizado, faz um cálculo e determina o índice de saponificação. Daí, tá? Através desse. Gente, eu acho que até agora vocês não estavam escutando os meus vídeos, né? Não sei. Apareceu uma janelinha aqui pra mim, mas não tem problema, porque todos eles tinham legenda, né? Enfim, tinha só uma musiquinha tocando atrás, depois vocês podem olhar esses vídeos no YouTube também. Mas daí, através da quantidade de HCl que eu utilizei para fazer minha titulação, que a gente faz o cálculo e descobre o índice de saponificação. Assim como a gente também tem a determinação do índice de acidez, tá?
que é importante na avaliação do estado de conservação do nosso óleo, tá? Um processo de decomposição, seja por oxidação, fermentação ou por hidrólise, altera a concentração de íons de hidrogênio. Os íons de hidrogênio é o que vão caracterizar a acidez ou não da minha amostra, tá? A decomposição dos glicerídeos é acelerada, né, das nossas gorduras, é acelerada por aquecimento e pela luz, sendo a rancidez quase sempre acompanhada pela formação de ácido graxo livre. O índice de acidez é definido como o número de miligramas de hidróxido de potássio necessário para neutralizar 1 grama de amostra. E a gente utiliza isso em óleos brutos e refinados, vegetais, animais, enfim. Tá? E vamos para mais um vídeo. Foi tão rápido, né, gente? Eu vou até botar de novo. Mas, enfim, a gente prepara, né, o óleo de soja, no caso aqui. A gente coloca a álcool, tá? Um umidificador, nesse nosso caso de gordura transparente, ele vai ser assim. Depois a gente faz a formulação de cor através do valor de ácido, tá? Então, a gente calcula as de hidróxido de sódio que foi utilizada, né, que tá lá na bureta, e faz o cálculo, tá? E esses são os métodos, então, de análise para lipídios, tá? E agora, então, a gente vai para o laboratório virtual fazer aquele método, então, que a gente viu que foi o único que não tinha vídeo, tá? Vou abrir aqui o meu laboratório virtual e já compartilho com vocês a tela. Vamos ver se tá indo. Já tinha deixado mais ou menos pronto. Só vou abrir aqui certinho. Compartilhar com vocês. Ô, céus, não foi. Eu acho que eu tenho que entrar no meu Ava de novo. Vamos entrar no Ava de novo. Todo mundo vendo meu Ava. Vamos lá. Não tô entendendo. Abri antes? Como é que agora não abre?
Agora abriu. Vamos lá. Vamos abrir nosso experimento. Deixa carregar. Demora um pouquinho para carregar. Minha cachorra me dando uma latidinha, como sempre. Está demorando para carregar esse, né? Meu, eu abri ainda há pouco. Foi tão bem, foi tão rápido. Vamos esperar um pouquinho. Daí a gente finaliza, tá? Essa parte toda dos componentes, né? Dos alimentos. Daí na quinta-feira a gente entra já com particularidades, né? De cada grupo de alimento, basicamente as análises que a gente faz, para que a gente faz as análises e tudo mais. Tô com tanta dor na minha perna que se vocês soubessem. Guardar mais um pouquinho. Então vamos lá. A gente pode escolher, então, tá? Alimentos com alto teor de gordura e a gente pode escolher um alimento que tem baixo teor de gordura, tá? Eu vou escolher o leite em pó. Existe, né, diferenças para o tipo de ingrediente que a gente vai utilizar. A única diferença é no tanto, né, que a gente vai colocar da amostra. Quando a gente usa um produto com alto teor de gordura, a gente bota de 2 a 2,5 gramas. E quando a gente usa um baixo teor de gordura, a gente põe um pouquinho mais de amostra. Depois de 3 a 3,5 gramas de amostra, tá? O que a gente vai fazer primeiro? Então, quero que eu tinha falado para vocês. Quando a gente vai fazer análise de lipídios, a gente precisa primeiro fazer a extração da nossa amostra. Mas antes de tudo, o nosso laboratório não funciona antes da gente colocar o EPI. Então, antes de tudo, a gente vai botar o bendito do nosso EPI, tá? Tudo menos a máscara, porque ele não gosta que a gente use máscara, tá? Então, a gente tem que fazer a extração desse nosso lipídio, tá? Primeiro, que nem eu falei para vocês, quanto menor a nossa amostra, né? Quanto mais triturada e tudo mais, melhor da gente trabalhar, tá? Então, aqui tá bem longe, né, gente? Deixa eu ver se consigo dar uma aproximada. Mas não... Aqui, ó. A gente vai dar uma trituradinha, então, ali na nossa amostra. Tá? E agora a gente vai fazer a pesagem da amostra pra gente botar, né? Fazer toda a nossa análise. Então, a gente liga a balança, como sempre. A gente pesa a amostra na placa de Petri, tá? Então, a gente vai botar a placa de Petri aqui na nossa balança, tá? E vai tarar. Só vai a gente sair isso mesmo. Ai, só um pouquinho. Vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu só acompanhar aqui.
tá? Coloque, depois tare a balança. Então, vamos tarar a balança. E agora, a gente vai colocar a nossa amostra, tá? Então, a gente vai colocar de 2 a 2,5. Vamos ver se eu lembro como é que é. Meu Deus, coloquei só um pouquinho, foi um monte. Mas tá bom, tá? Então, vamos botar de novo na mesa, vamos mover de novo para a mesa. E agora, vamos me lembrar o que tem que fazer, que também já não lembro mais. Agora, a gente vai preparar a parte de solvente, né? Para a gente conseguir extrair, né? Os nossos lipídios, tá? Vamos lá. Desculpa, gente, tô meio gripada, tudo. Então, a gente vai mover. Ah, tá, gente, mas tem 2,5, eu não tenho como tirar. Vamos limpar, então. Vamos colocar de novo. Eu botei um só, gente, tô ficando louca, não, né? Eu tinha botado dois, né? Vai dar a mesma merda, vai passar. Agora deu certo. Vamos ver se agora ele deixa. Agora deixou, tá? Então a gente vai levar lá pro nosso tubo de ensaio. Deixa eu mover lá pro tubo de ensaio. Calma, gente. Então, aqui tá nosso tubo de ensaio. A nossa amostra tá lá atrás, tá? Tá no caso. Agora, deixa eu só ver certinho como é que é. E a gente vai botar no tubo de ensaio 1. Então, vamos para nossa bancada. Opa, a gente vai mover para o tubo de ensaio 1. E a gente coloca a nossa amostra aqui no nosso tubo de ensaio 1. Ok? Agora, a gente vai adicionar os solventes. Então, a gente vai aqui para o suporte das pipetas. Aqui a gente tem água, aqui a gente tem CHCl, aqui a gente tem CH3OH, não me lembro o nome de tudo, né, gente? Mas eu vou falar para vocês qual que é o nome de tudo mesmo. Vamos lá. Agora a gente vai pegar a nossa pipeta volumétrica, tá? Essa é a pipeta volumétrica e essa é a pipeta graduada, tá? A pipeta graduada a gente tem variação, a gente consegue usar ela para... E tem várias variações. Agora, por exemplo, a pipeta volumétrica, a gente vai pegar essa pipeta, ela tem 10 ml, a gente vai conseguir transferir 10 ml, tá? Ela tem uma medição só, enquanto que a graduada tem várias medições, tá? Então, só deixa eu ver aqui onde é que a gente vai colocar. A gente vai mover para o Becker 2, tá? Porque a gente vai pegar o conteúdo que está no Becker 2, tá? Que é aqui o CHCl 3. Então, a gente pega a nossa pipeta volumétrica, move para o Becker 2, tá? E agora a gente vai ter que pipetar. E para pipetar, a gente tem que ir na pera, tá? Essas peras sérias. Então, a gente aperta a pera, tá? A gente só consegue trabalhar com a pera assim, apertada, tá? Lá no laboratório não uso pera, né? Um pouco ultrapassado a pera. Mas, enfim. E aqui no S é para subir, tá? Então, a gente pressiona para subir e a gente vai pressionar até encher. Não tô nem enxergando o que tá enchendo de novo, né? Porque eu nunca enxergo isso aqui, mas até chegar no 10. Não sei se chegou no 10, porque eu não tô enxergando, tá? E daí, a gente subiu 10 ml, tá? Agora, a gente pega essa pipeta, coloca, vamos voltar aqui.
Pega essa pipeta e bota no tubo de ensaio. E vai mover lá pro nosso tubo de ensaio. E agora a gente tem que despejar. Como que a gente faz para despejar? Vai na pera, clica em esvaziar. E esvaziamos tudo. Ó. Foi-se tudo, tá? Esvaziamos, ó, vocês viram que a pera ficou assim de novo, porque saiu o vácuo que tinha ali, tá? Então, a gente botou no nosso tubo de ensaio. Vamos ver agora. Beleza, já botamos. Agora a gente vai limpar. Deixa eu ver como é que limpa. Não é aqui. Tubo de ensaio. Remover o conteúdo e limpar a vidraria. Então, a gente limpou a nossa peta, tá? Vamos mover de novo ela para o suporte, para deixar bonitinha. O segundo passo, agora, é a gente ir para o Becker 3, tá? E pegar o outro solvente. Então, vamos pegar de novo a peta. Opa. Aqui. Vamos mover para o Becker 3 agora. Tá? Agora, no Becker 3, a gente precisa de 20 ml. Então, a gente precisa fazer isso 2 vezes, porque a nossa pipeta é de 10, tá? Então, vamos lá. Vamos operar a pipeta, a pera. Vamos apertar. Vamos subir até no 10, que eu não tô enxergando bolufas, né? Pra saber onde é que é o 10. Mas a gente vai subir tudo. Ok, tá? Vamos tentar voltar. Agora, a gente vai botar a nossa pipeta lá no tubo de ensaio, e vai soltar. Peraí. Na pera de novo, esvazia. Repete o mesmo procedimento. Mover pro Becker 3. E no Becker 3 a gente vai fazer de novo. Aperta a pera, sobe a amostra. Acho que eu subi mais aqui, mas enfim, vai dar certo também. Vamos lá. Move para o tubo de ensaio. Esvazia. E limpa. Volta para o suporte. Agora a gente vai pegar o quarto real. Agora vamos ver o que a gente vai fazer, tá? Adicione 8 ml de água, tá? E daí, pra gente adicionar 8 ml de água, a gente vai pegar a nossa outra pipeta, a pipeta graduada. Aqui está a água, tá, gente? Então, a gente pega a pipeta graduada, opa, move pro Becker 1, tá? Agora a gente vai a pera, mesma coisa, tá? E a gente precisa de 8 ml, então a gente sobe até no 2. Eu só não vejo onde é que tá a água nesse. Ah, tô vendo. É bem ruim de ver, né, gente? Tem que ter um olho, vou até coisar assim no meu computador, daí eu consigo ver. Sobe até no 2, tá? Perfeito. Agora a gente move pro tubo de ensaio a água. Despeja.
limpa e guarda. Agora a gente vai centrifugar, se eu não me engano. Agora a gente vai tampar o tubo de ensaio. Vamos para o tubo de ensaio. Não, não vamos limpar. Tampar, tá? E vamos levar lá para a centrífuga. Então, primeiro a gente vai abrir a centrífuga, pegar o nosso tubo de ensaio e mover para a centrífuga. Ai, meu Deus do céu. Utilize a proporção correta das substâncias. Provavelmente eu não coloquei muito bem as medidas ali, tá? Mas eu vou explicar. Agora eu não vou também fazer tudo de novo, que eu vou ficar aqui até amanhã. Mas provavelmente faltou ali no tubo 3, na hora de botar 20 ml, que vocês viram que uma hora eu não puxei até em cima, né? Então tem que ser bem certinho, tá? Então depois daqui a gente faz o quê? Tá? Eu vou compartilhar outra tela com vocês pra gente ver na outra tela, que era o que eu tava acompanhando, tá? Então a gente vai colocar na nossa centrífuga, tá? Vai centrifugar o nosso tubo de ensaio por 30 minutos, tá? Centrifugamos por 30 minutos. A gente adiciona mais 10 ml de cloriforme, que tá no Becker 2, tá? Depois a gente adiciona mais 10 ml de sulfato de sódio, que tá no Becker 4. Tudo isso dentro do mesmo tubo de ensaio. Depois a gente homogeniza e leva de novo para a centrífuga. E centrifuga por 2 minutos, tá? Depois a gente vai fazer o quê? A gente vai pesar, tá? Como que a gente pesa isso? A gente pega 10 ml dessa solução toda que a gente tem dentro do tubo de ensaio, tira os 10 ml, tá? E coloca em outro tubo de ensaio, tá? A gente pega daí desse tubo de ensaio 5 ml, tá? E coloca esses 5 ml que a gente pegou na nossa placa de Petri. Então, vocês vão ver aqui, né? Vai colocar, aqui, mostra como coloca na placa de Petri. E daí, vai para a estufa. Na estufa vai evaporar toda a parte de solvente. Depois a gente tira da estufa, põe no dessecador para entrar em temperatura ambiente. E depois a gente pesa, vamos ver, né, que pesa novamente, tá? E daí faz o cálculo. Tem o cálculo, vou mostrar para vocês onde é que tem o cálculo. Aqui, gente, ó. Aqui onde a gente tem o sumário teórico, tem toda a parte teórica, tá? Desse nosso experimento. E aqui tem um cálculo, como que a gente faz o cálculo, tá? Então, a gente pega a massa da amostra, tá? Pega a massa do óleo, que no caso é o que tem naqueles 5 ml que a gente retirou, multiplica por 4, divide pela quantidade de amostra que a gente usou, a gente deu 2,22, né? E multiplica por 100. E daí você vai ter a porcentagem de lipídios que você tem naquela amostra, tá? Então, é basicamente isso, esse laboratório virtual. Depois vocês fazem, podem me perguntar. Coloquem os valores certinhos, puxem certinho ali, eu não puxei, por isso que deu errado, tá? Façam bem certinho, daí qualquer dúvida vocês podem estar me mandando também, tá? Pelo WhatsApp, enfim. Mas é isso daí, na próxima aula a gente entra com propriedades específicas de alguns alimentos, análises específicas de alguns alimentos, tá bom? Obrigado, então, para vocês e até a próxima aula.